Olá, bem-vindos ao Talk Invest News, o podcast focado em negócios e nas pessoas que fazem os negócios acontecerem. Eu sou Doni Denúcio e no programa de hoje a gente vai entrevistar e você vai conhecer o rosto e as ideias por trás de uma marca que você já conhece. Nós vamos conversar com a fundadora da Anacapri, Flávia Yumi. Flávia, muito bem-vinda. Obrigada aí pelo convite. E vamos que vamos falar aí, bora fazer negócio. Vamos nessa, prazerzaço. Bom, aqui no papo, como vocês já sabem, temos à minha esquerda o economista, fundador do Invest News, Samidana. Opa, sempre um prazer aqui. Também é um prazer receber a Yumi pra gente aprender um pouco de moda. Vocês conhecem mais, eu, como pode se ver, não sou muito ligado à moda, mas... Vai dar jeito difícil. No look do Samidana? Dá pra dar um jeito, botar um acessório ali. E também o consultor e professor de business, Leandro Ghissoni. Ghissoni, prazer ter você aqui. Obrigado, Doni. Obrigado, Sami. Prazer estar aqui com você, Yumi. E estar junto com grandes nomes aí da comunicação, dos negócios, da economia e histórias inspiradoras, como a gente vai discutir aqui o seu caso. Yumi. É isso aí. A Yumi, que tem uma vasta experiência em varejo de moda, passou na Dior, em Paris, na C&A, na Arezzo, mas eu quero começar do nome que eu usei de chamariz aqui. Por quê? Como? Qual foi a sua ideia de empreender criando uma marca, Anacapri, num mercado aparentemente tão saturado, que é o de calçados femininos? Pois é. Por quê? Na verdade, eu entrei, assim, sem grandes planos, né? Eu vou contar desde o começo até frases do Anderson Birman, né? Que era o antigo presidente ali da Arezzo & Co. Eu entrei com ele ali nesse negócio e ele fala até hoje que é a única marca dentro do grupo que foi uma startup. Não teve nenhum dinheiro, não teve nenhum business plan, aquela coisa que a gente aprende na faculdade, né? Imagina o professor aqui, eu vou falar isso, né? Mas essa daí não teve. Sou formada em administração, mas essa devo dizer que não teve isso daí. Na verdade, assim, quando eu entrei, existia uma ideia do próprio Anderson de fazer uma marca, uma outra marca, uma terceira marca, no caso, né? Que já tinha Arezzo, a Schutz, então fazer uma terceira marca de um produto que era mais básico, assim, sem muita moda. É quase que assim, ele pegou o que mais os franqueados da Arezzo reclamavam, né? Que era, muita moda, muita remarcação. Então, estoque inicial muito caro, então vamos consignar o estoque. Custo de ocupação em shopping muito caro, vamos abrir loja de rua. Então, ele pegou esses 3, 4 pontos e falou, vamos abrir uma outra marca com tudo isso que o pessoal reclama, né? Quer dizer, sem isso. Então, o contrário disso. E aí, a gente tentou, na verdade, por um ano, mais ou menos, fazer essa marca sem moda, básica, em loja de rua, Tinha até manicure dentro da loja, que foi uma ideia dele, assim, bem inusitada na época, porque, né, manicure dentro de uma loja de sapato, mas a gente tentou. Aí, depois de um ano, eu falei, Anderson, eu preciso te dizer que não tá dando muito certo esse jeito aqui. Porque, primeiro, que as mulheres, quando fazem a unha, não compram sapato. Não começa por aí. Não vão ficar mexendo para calçar, inclusive. Exatamente. E aí, uma marca sem moda, por mais incrível que pareça para vocês homens, a mulher não entra. A mulher, ela vai comprar o preto, o bege, o dourado e tal, mas ela vai entrar na loja por causa do rosa, do pink, da franja e tal, tudo mais. Então, ou seja, né, imagina uma loja muito básica, não atraía muitas das mulheres. E aí, então, vendo que tava essa coisa meio, não sei como é que vai ser, aí eu falei, eu tenho uma ideia. Uma ideia que, assim, eu gostaria de uma marca, que é uma marca que não existia, assim, nada parecido, que é uma marca pra mim, basicamente. Assim, eu sou uma pessoa meio descomplicada, sabe? Eu gosto, vocês repararam, né? Não vim de bolsa nem nada. Eu gosto, assim, de sair com o sapato e ficar a semana inteira com ele. Aí eu vou na festa, vou no happy hour, vou na escola, né? Tudo com esse sapato. E não tinha uma coisa confortável, ainda tinha muito salto na época. Você falou isso, eu, na verdade, tenho uma ideia ainda melhor. Eu compro tênis, que tem que servir pra tudo, pra correr, pra andar, pra tudo. Aí eu fico com o tênis uns 6 meses, 7 meses, até o tênis acabar. Aí eu compro outro tênis. Aí eu fico mais 6 meses, só que eu tenho um tênis só, eu não troco. E quando eu tenho terno, eu tenho 2 sapatos. Eu tenho o sapato do tipo preto e do tipo marrom só. Então, era quase que trazer esse pensamento, mas pro negócio feminino, né? Que é mais difícil. Porque é um pouquinho, né? Não dá pra ser tão só um tênis assim. Mas eu não tinha assim, pra mim, uma marca no mercado que respondia a isso, sabe? Que fazia isso. E uma marca democrática, assim, nada muito caro, porque é isso aí. Usa um monte e joga fora. E acabou, E aí, eu cheguei com essa ideia, desenhei mais ou menos ali o que eu achava. Falei, Anderson, a ideia é essa aqui, ó. O que você acha? E aquela correria, a Arezzo já era grande, a Arezzo já tinha lá suas 100 e poucas lojas. Aí, assim, falta de agenda, falei, bom, eu vou tocando esse negócio, né? Já que ele não consegue falar direito, vamos lá, vou tocando. Então, eu tinha uma reunião com ele de 5 minutos a cada 2 semanas.
ótimo, para quem tem um espírito empreendedor, né? Eu falei, cara, melhor coisa. Imagina, eu empreendi dentro da casa dele, só que assim, fui fazendo porque não tinha tempo, ele não dava para ele dar atenção para um negocinho que era peanuts, né? Negativo até. E aproveitei essa oportunidade, saí fazendo o que eu achava que tinha que fazer. As 2 primeiras pessoas que eu contratei eram amigas minhas, uma meio marketing, outra meio produto, e nós 3, assim, ano 1, a gente inaugurou acho que umas 20 e poucas lojas, nós 3. De montar prateleira de estoque, dirigir Kombi. E já num conceito tal. diferente. Das lojas já da nesse. Arezzo. Eu fiz essa proposta para ele e falou assim, não, beleza, toca aí, bora. Eu fui junto com ele para as fábricas, porque até aí as fábricas estavam produzindo o sapato de salto. É isso que eu ia te perguntar. A história dos calçados é uma história meio complicada, se pegar. Porque tivemos muitas fábricas no Brasil e de uns anos para cá a gente vê desde Indonésia, China, Taiwan, e que nem sempre a gente tem custos competitivos. Então, sei lá, eu desde pequeno eu ouço, não, Franca aqui no estado de São Paulo é o berço do O sapato. pessoal de Franca é muito orgulhoso disso, aliás. Eu tenho uns amigos de lá e falam, não, Franca é a capital nacional da produção de sapatos. Mas tem mudado o mercado. E aí, quando você fala de China, por exemplo, você vai para volumes muito grandes. Imagina que é bem mais barato, mas não vão fazer 1000 sapatos, devem fazer uma quantidade maior. Só que aí fica no preço, né? A gente até, recentemente, estão querendo taxar mais os produtos importados. Como fica esse negócio do sapatos na concorrência digital, mas principalmente dos chineses, com preços muito, muito agressivos? A gente tem uma coisa boa aqui do brasileiro ainda, que é a exigência pela modelagem. Então, modelagem, né? De novo, homens não vão entender muito, mas assim, é o fato de você colocar um sapato e ele não machucar o mínimo possível, lógico. Não, pra mim é conforto só. Então, a modelagem que faz, porque imagina que o pé da mulher, principalmente, ele fica, né, numa posição meio desconfortável, salto e tal, coisa muito mais dura. Não é aquele sapato cheio de colchãozinho em volta, né? É uma coisa meio durinha ali. Então, imagina que a modelagem, então, a altura da lateral, a altura, todas essas medidas que diz aí a modelagem do sapato, que faz a diferença. E aí você reproduzir isso na China é um pouco difícil. E a modelagem no mundo inteiro é diferente. Então, se você comprar um sapato... O pé do brasileiro está acostumado... Uma coisa um pouquinho mais larga que o europeu, por exemplo. Então, tem essa particularidade que em algum momento os chineses vão descobrir. Sim, porque não deve ser tão... tão difícil de copiar, né? E o bom é que o modelo muda toda hora. Isso eu já percebi. Então, imagina esse negócio que você falou da China, de tem que ser volumão, só que com um negócio que muda toda hora. Então, agora a tendência é franja. Daqui a um mês já não vai ser mais franja, vai ser, marinheiro. Enfim, então isso faz com que o negócio tenha que ser por aqui, porque a gente tem que mudar na hora. A gente, assim, falando até de Arezzo & Co., o legal da empresa é que a gente tem uma velocidade de mudar o que tá... as ideias muito rapidamente. Ô, Yumi, mas pegando esse ponto, você tem o conceito do fast fashion na moda, então troca muito a coleção, e à medida que você troca a coleção e você trabalha, por exemplo, num sistema de franquia, impõe um desafio muito grande, por exemplo, para o franqueado, né? Porque se não gira aquela coleção por N motivos, aí já tem que trocar a vitrine, tem que trocar. Como que foi isso na sua experiência na Capri? Você tinha esse conceito do... Porque foi antes do fast fashion, né? Talvez que você... Na verdade, eu vim da C&A, né? Não sei se eu falei isso, mas eu vim da C&A, então eu trabalhei 5 anos na C&A e cheguei na Arezzo. Então, eu já tinha isso, porque C&A, como lojas próprias, a gente faz a gestão de giro muito mais rápido do que quando você tem franquia. Então, a rapidez do negócio de você ter que calcular, identificar um sapato que não vendeu direito e ter que remarcar ou não, já, na minha cabeça, rodava semanalmente, que era como a gente fazia na C&A. Quando eu cheguei na Arezzo, que não tinha ainda esse negócio de você ver semanalmente e tal, eu comecei a falar, gente, tem um jeito aqui que semanalmente você consegue ver, e aí você decide se remarca, se promove, se repete e tal. Então, a gente começou a fazer esse negócio um pouco mais rápido. E o franqueado acompanha. Então, hoje a gente tem lançamento quase uma vez por mês. Então, são poucas quantidades que ele compra sempre. Então, nessas poucas quantidades, mensalmente, você vai trocando. O que vendeu, tal. Então, não é aquele caminhão que chega, China de novo atrapalharia, não é aquele negoção que chega e você tem 1 ano para vender. É um negócio que todo dia está girando. Se você ficar plantado na frente de uma loja da Arezzo, da Ana Capri, você vai ver chegando sapato novo toda hora. Todo dia, pelo menos. Qual foi o maior desafio na consolidação da marca e na expansão também?
Ó, esse sapato tem um outro agravante. Você, para conseguir produzir um sapato bom, um custo-benefício acertado, você precisa de quantidade. Então, o maior desafio, acho que foi começar a convencer alguém a produzir 35 pares, 48, que a gente começou com uma loja, 2, apesar de ter a Arezzo & Co por trás, nem era Co ainda, né, quando eu entrei. Então, a Ana Capri nasceu num quintal, basicamente mesmo, e o CNPJ era totalmente separado, então eu não conseguia aproveitar o volume de Arezzo. Eu tinha que realmente procurar alguma fábrica que aceitasse fazer pequenininho. E aí, graças a Deus, conheci uma fábrica que cresceu junto com a gente. Era literalmente uma casinha, fundo de quintal, e ele topou, falou, não, vou com você. E como o cara tinha uma experiência de fábrica grande, ele fazia o sapato bem feito, só que assim, quase 1 a 1. Artesanal. Artesanal, no quintal da casa dele. E aí a gente foi crescendo junto com ele. Então assim, abriu a 3ª loja, a 4ª loja, a 5ª loja, ele foi colocando na sala, colocando no quintal, colocando não sei aonde. E nisso, hoje, ele é um dos maiores fabricantes da Arezzo & Co, até produz Arezzo e outras coisas. Não, e pra ele deve ter sido também extraordinário, porque é uma vida. marca Sim. do Grupo Arezzo que Sim. bate numa casinha com essas características e fala quer me dar a mão e vamos junto? Mas ele mal acreditou, né? Imagina, chegou eu lá, carregando as coisas, a gente fazia tudo, era uma startup mesmo. Então, é uma marca do Arezzo & Co, ele quase duvidou. Falou, imagina você, desse jeito. Nem é. Yumi, tem uma das coisas em economia comportamental que tem no marketing também, que é a questão de muitas opções, né? Quando você tem muitas opções, o cérebro dá uma bugada e é ruim. E loja de sapato costuma ser o exemplo clássico. Porque você quer um sapato e tem, 50 opções Sim. de sapato preto. Tenho a percepção que a Ana Capri tem uma diversidade um pouco menor que as outras. Mas isso de olhar na vitrine. Foi uma estratégia disso? Você acha que as lojas assim pecam pelo excesso de opções? Sim, na verdade é uma discussão polêmica, porque assim, a mulher ela quer ver 200 para comprar um. Então, assim, aí quando você, empresário, não, mas eu não vou comprar esse, putz, mas aí vai ter aquela Que é o tiazinha. paradoxo da escolha, né? Então assim, na hora que você tá comprando até, a gente vive isso diariamente. Assim, os franqueados, eles sofrem para comprar, porque a gente oferece lá, sei lá, 2.000 O catálogo... modelos. Montar o estoque dele deve ser um desafio também. Numa loja de 40 metros quadrados, muitas vezes. Então, assim, lógico, a gente desenvolveu nesses anos todos uma inteligência, um mapa de suprimentos, vamos chamar assim, que a gente, por tamanho de loja, região... Você já sabe o que é o melhor... A gente já sabe o que é melhor pelo histórico que ele e tal. Então, a gente brifa assim e manda pro franqueado, olha, tá mais ou menos assim. Só que, lógico, ele pode trocar e comprar muito a mais e tal, mas a gente dá um norte ali, vamos dizer assim. Mas é engraçado, porque na Ana Capri não foi nem muito pensado também isso, mas foi por tamanho de Não, loja. mas eu posso estar errado também, isso é Não, a minha mas tem. observação. Observou bem. Tem, assim, talvez menos que a metade do que eu tenho numa loja Arezzo. Caramba. Observou bem. Mas, primeiro, pelo tamanho de loja, Sim. que as Ana Capri são menores. Segundo, porque a gente não tem tanto leque, né? Imagina que uma Arezzo tem o salto bloco, o salto fino, o salto Sim. alto, o salto médio. A Ana Capri é só flats. Então, a gente já sai ganhando, entre aspas, por aí. Então, assim, a minha variação é entre sapatilha, tênis mais jogging, tênis mais não sei o quê. Então, assim, é menos variedade, em primeiro lugar. Loja menor. E a gente, com certeza, fez um cálculo mais justo, assim, para não ter tanta variedade. Até pela nossa loja, não sei se vocês já chegaram a visitar, mas tem um jeito ali que não é aquele, um monte. Tem uma lógica ali do porquê que tem nas prateleiras, assim. Então, realmente, eu não posso colocar muito acima do que cabe. É bem observado, pode trabalhar lá. Aí, Sammy, mais um emprego, mais um sair emprego. daqui no Invest News, ó, 17º emprego do Sam. Só simultâneo. nessa semana. Divide um pouco com os amigos. É um Sam, vai. salário para muitos empregos. Tá Mas, bem? mas é um exemplo muito interessante, Yumi, porque eu falo muitas vezes para os meus amigos, para os meus alunos, em consultorias, eu falo, tem que inovar. E às vezes eles estão dentro de empresas grandes. Fala, poxa, mas às vezes eu estou vendo que o processo precisaria ser um pouco diferente, e eu não consigo, eu não tenho. E você me parece que conseguiu ter esse exemplo de empreender numa época que a gente começou a falar de startup, integrava ou não com o negócio, era separado. Qual foi esse seu processo de convencimento? Assim? Que dica que você dá para conseguir empreender dentro de uma empresa tradicional, onde você tem família e depois capital aberto? Né? Na época que aconteceu isso foi 1 ano antes do IPO. Não tinha, talvez fosse mais difícil depois, mas eu peguei o quase. Assim, então foi a hora certa. Mas, na verdade, de novo, não teve nenhum planejamento mirabolante e tal. Foi assim... Tinha a ideia de uma Ana Capri que não estava dando muito certo, né? Que era um sapato, aquele jeito que não ia vender muito.
E aí veio do outro lado de eu levantar a bandeira, aí, sorte ou azar, o Anderson não tinha tanto tempo, falei, vou tocar. Assim, eu poderia ter desistido, poderia ter falado, não dá tempo, ele não tem agenda pra mim, vou desistir, tchau, vou embora pra casa. Poderia, mas aí, não sei, sorte do acaso e tal, saí tocando, fazendo, e aí ele gostou, né? Teve um dia lá que eu fiz uma apresentação mesmo, falando assim, olha, Anderson, eu acho que tinha que ser assim. Eu até fiz 2 propostas, calçados infantis ou calçados que eu precisava. E aí como infantil, é difícil de produzir. A dor da porque... consumidora. Exatamente. Como infantil é difícil, porque quase o custo é muito parecido de você fazer um sapato infantil e ninguém paga o mesmo muito preço. caro. Muito caro. E aí, na hora, ele falou assim, não, vamos pra esse lado, aí gostei e tal, bora pro sul, pegamos um aviãozinho aí e ele... Chegamos nas fábricas, as fábricas fazendo os saltos lá, como eu tava dizendo. Ele falou, ó, para tudo, agora a gente vai fazer isso aqui, ó, colorido, flats. Foi assim, os caras não entenderam nada. Imagina na fábrica, as pouquíssimas fábricas, né, que estavam tentando ainda fazer na Capri, não era nem ainda o amigo lá. Eram algumas da Arezzo. Ele, imagina, como assim? A gente tá aqui no meio. Não, tira tudo, vamos mudar isso aqui. E na hora que bateu esse sapato, flats, colorido, outra ideia, na loja, porque aí até a gente fazia a coleção, tal, demorou uns 2 meses e meio, 3, para bater essa coleção na loja. Na hora que bateu a coleção, a gente triplicou o faturamento. Da noite pro dia. Assim, a mesma loja, mesmo layout, só produto. E aí, uma frase, de novo, do Anderson, ele fala, né, que produto é tudo. Quando você trabalha com varejo, principalmente de moda, produto é o que vai dar o resultado bom ou ruim. O que você tem observado de mudança de tendência e de comportamento do consumidor nesse segmento de moda? Primeiro que tem toda essa onda de consciência, né? Então, existe, assim, todo esse pessoal mais jovem, né? Vamos dizer aí, falando de ESG e tal, o consumo mais consciente e tal. Existe essa preocupação. Por outro lado, existe ainda as malucas que realmente precisam comprar sapato para ficar melhor, porque, sei lá, tá triste, ou por várias outras coisas. Então, a gente vive num momento de moda polêmico mesmo, né? Porque de um lado você fala, nossa, que difícil, né? Ter que ficar colocando um monte de variedade ali, um monte de SKU, modelo e tal, né? Ver frente ao ISD e tudo mais. Mas por outro lado, a galera quer comprar. Não, mas só tem essas 50 cores, eu queria 60. Não, pelo amor de Deus. Então a gente vive nesse momento ambíguo, vamos dizer assim. A gente tem a consciência, então a gente... Lógico, falando até de Arezzo & Co, tem toda uma preparação de cuidado com fornecimento, de tratamento de água e tudo mais, para o impacto do ambiente ser menor. Mas, pro outro lado, a gente tem o nosso papel, assim, tem um monte de mulher querendo um monte de sapato. Mas o varejo no Brasil, estou falando de moda, ele tem tido dificuldades. A Sim. Forever 21, você falou de fast fashion, foi embora. A Zara tinha um plano de expansão que não se cumpriu, pelo contrário, tem reduzido lojas. A C&A não está nos seus melhores momentos. A H&M, que... Eu não sei qual que é a origem, é holandesa, talvez? Eu não lembro. C&A holandesa. Não, a H&M eu não sei. Acho que Londres, talvez. É, inglesa, talvez. Enfim. A Amaro expandiu, recuou. Mas a H&M veio, sinalizou o Brasil, saiu. O que acontece por aqui que é tão difícil? Porque, claro, se a gente está falando de empreender, se é difícil para o grande, não tende a ser mais fácil para o pequeno que não tem escala, que não vai ter ganhos assim de sinergias com outras coisas. O que acontece por aqui? Se você for ver, os varejistas não estão muito bem. Até a gente teve recentemente as lojas Marisa reestruturando dívida, estão com problemas. Assim, não é um mercado que está surfando tranquilo. Não, com certeza. Até eu acho que assim, também tem toda a política por trás, que é o poder de compra da galera, né? Eu acho que a gente pega, falando aí da moda, você não pega nem a classe mais baixa, nem a classe super alta, que não tá nem aí. Não tá nem aí. Então você pega aquele meio que realmente está fazendo conta agora. Então, assim, o consumo no geral dessa camada, que é o que alimenta todo esse varejo que você falou, todos esses exemplos de marcas aí, é o meio que realmente o poder de compra diminuiu. Então tem essa, eu acho que é muito mais isso do que falar que a pessoa está lá pensando no ISD, vou consumir. Não, eu acho que é muito mais o poder de compra mesmo, a crise rolando, ter que fazer uma escolha aí do que comprar ou não. Então eu acho que isso que está realmente retraindo a compra. Você acha que tem mais lojas do que deveria para o tamanho do Brasil? Dá impressão, né? Até porque, imagina, agora Shine, essas marcas aí chinesas crescendo 500%, cadê? A galera tá comprando aqui, né? Até a gente fez, eu tava participando de um fórum numa faculdade aqui, que eu ajudo como voluntária, e é muito engraçado. O pessoal lá fez uma pesquisa na hora. Quantos de vocês aqui compraram Shine na última semana? Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo.
Então, tá vendo? E aí, vai brigar com eles, né? Agora vão ser tributados, né? Agora vão É. ter 60% de imposto aí. Talvez mude um pouco. Vamos ver. Mas e aí a tecnologia? Por exemplo, com os olhos de hoje, como que você vê a tecnologia mudando alguns aspectos do varejo de moda? Porque você pode olhar a tecnologia mudando o comportamento de consumo das pessoas, comprando online, fazendo o showrooming, né? Ou seja, você vai na loja da Ana Capri, da Arezzo, qualquer outra loja no setor de moda, da Hering, você experimenta o produto, depois você compra online. Tem mudanças ainda maiores que você vê com a tecnologia para o varejo de moda, Yumi? Tem bastante. A gente consegue ver muito quando tem uma feira que chama NRF, né? Que acontece aí anualmente nos Estados Unidos. Lá, assim, quando a gente foi há 10 anos atrás, a gente já olhava aquilo e falava, um dia o Brasil vai chegar. E é engraçado, porque tem coisa que de 10 anos atrás que não chegou ainda aqui. Desde vitrine virtual, que você passa na frente e já muda sua roupa, sabe? Isso eu já vi na NRF há, sei lá, 10 anos atrás, talvez. Então, tem muita coisa a acontecer. É que aqui no Brasil, o pessoal é muito mais atrasado do que no mundo, falando de tecnologia de moda. Ainda tem muito que eu preciso pegar, que eu preciso ver, nananã. Mas tem uma questão de custo, né? Eu vi outro dia algum custo? teste que o cara... Eu tinha dado uma ideia pro cara, ele chegou e fez com o Galileu, se estiver nos vendo, um abraço, que era um scan 3D do pé. Qual que é a minha premissa? Que cada um tinha um pé diferente. E peito do pé. E eu sou muito pro conforto. Mas o que pegava era o custo de produção, né? Ainda não, mesmo com as impressoras 3D, mesmo com a tecnologia, eu acho que ainda não conseguiram personalizar tanto. Se você for ver chuteira de futebol, eles personalizam assim, bota o nome, muda a cor do cabidal, no caso do tênis. Mas assim, não tem esse processo tão fácil, né, no calçado. A indústria calçadista é muito manual, assim, é bem manual. Não sei se vocês já chegaram a ver uma esteira de sapato, é um por um. Isso vale para faz. tênis, para tudo. Para tênis, para tudo. Assim, tudo bem, é mais automático cuspir a sola, né? Uma coisa injetada, um chinelo, né? Beleza, tudo que é plástico. Agora, montar um sapato, um escarpão, um sapato de salto, é um por um. Então, você entra lá com uma forma. A forma é basicamente um pé duro. Pé padrão. E essa forma, um jogo de forma é super caro. Então, tem essa, assim. Imagina, cada um que escanear o pé... Imagina, vai ter 700 mil formas. A forma é uma das partes mais caras. Do processo de sapato. Então, você usa uma forma e vai fazendo um por um sapato, conformando, que a gente chama, né? Esquentando, esfriando o sapato, aí costura pra cá, bota a cola ali e tal. Então, imagina, eu também tive essa ideia lá atrás. Sabe? Até na Ana Capri, eu tenho uma amiga minha que é PhD em ortopedia, tarará, ela é especializada em analisar pés de mulheres, né? E isso do lado médico, ela é médica. E ela falou, Yumi, imagina que sacada se vocês conseguissem escanear o pé e vender o sapato assim, ó. Você que tem o pé chato, sei lá o quê. O sapato pro seu pé. Eu dei essa ideia na Arezzo, dei essa ideia para vários... Nunca saiu. Nunca saiu por causa disso, que é muito caro, imagina. Né? O jogo de forma, você usa quanto mais, melhor. E aí você tem que fazer um para cada pé. O mais próximo que tem disso, acho que são empresas que fazem calçados esportivos, fala pisada pronada, não sei o quê, mas distante dessa ideia tão customizada assim. Mas eu ainda tenho uma esperança de, por exemplo, não tem tantos tipos de pés assim, diz essa minha amiga. Então, nem sabe, a gente vai fazer aí. Porque, assim, igual tem o pronado e tal, não sei o quê. Tem o chá, porque aí eu tava falando mais da altura do peito, então, vai ter, do sei lá, uns 5, 6, acho que a gente já cobre boa parte do negócio. Então, a oportunidade é aí, pessoal. Mas vem cá, o processo é tão artesanal assim por uma característica da indústria, do Brasil ou do quê, na verdade? A tecnologia não está presente na produção dos calçados atualmente no Brasil ou no mundo? No mundo é assim, mas tá. Mas é no corte a laser, para reproduzir, escalonar o tamanho. Isso tudo já automatizou, desde que eu entrei na Arezzo, por exemplo, até anos atrás aí. Isso tá tudo automatizado. Agora, a parte de colocar a forma e segurar, sabe, o pedaço do couro... Ainda não tá? Não tem. Tem uma máquina a mais ou outra que, sei lá, começa a esquentar mais rápido e tal. Mas ainda é esteira rolando. É mesmo? Maluquice. Mas, que loucura. E uma coisa que, acho que voltando mais para a estratégia de negócio, talvez o que tenha mais loja no shopping é sapato, sim. Talvez. Roupa feminina e sapato, sim. Eu diria num chute. Aí você cria uma marca. Como é que faz? Porque, tudo bem, você estava
na Arezzo, mas do jeito que você falou, era uma startup. Não parece que você tinha um dinheiro assim infinito para marketing. Assim, porque é difícil, né? Assim, você tá criando uma marca, mas assim, a identidade da pessoa com essa marca, ela não tem um recall, você não tem dinheiro para ir para TV, para mídia. E aí, faz o quê? Porque você falou um negócio, tá, o produto precisa ser bom. O produto é bom, mas não me parece que isso só seja garantia de sucesso. Eu acho que assim, são algumas coisas que até falando do grupo, a gente já me incluindo na família, fazia muito bem. Que é o seguinte, é você entender o tipo da mulher que está procurando aquele tipo de sapato. Então, por exemplo, parece ser óbvio, né? Faltava na capa, faltava uma pessoa assim e tal, que tinha uma... Mas faltava, imagina, quantos anos a gente já tem um monte de loja de sapato? Sim. Não tinha uma marca de sapato com mais ou menos esse preço médio, que ainda é público A, que é mais descomplicado. Qual que é o preço médio? 140, mais ou menos. Então, assim, não é R$ 59,90, que é um da C&A, por exemplo. Assim, é um público A ainda, mas que é meio descomplicado e tal. Então, assim, é você identificar realmente alguma lacuna ali. Então, pode ser o tipo de mulher, o tipo de ocasião de uso, alguma coisa. E aí, o custo-benefício daquele posicionamento seu. Então, parece ser óbvio, mas ninguém tinha feito, né, até então. Agora, se você falar hoje, vamos ver, será que existe alguma coisa? Eu ainda vejo algumas oportunidades, assim. Por exemplo, sapato mais conforto, igual você falou. Você é super do conforto e tal. Os tênis. Nenhum sapato tem um conforto parecido com o tênis. Esses tênis hiper confortáveis. Né? Então hoje existem algumas marquinhas pequenas falando mais de conforto, falando de materiais que conformam no pé e tal. Mas ainda é pequeno. Então, assim, por mais incrível que pareça, ainda existem umas lacunas de você atender aquele tipo de mulher naquele tipo de preço, porque tem o social e a necessidade dela, com ocasião de uso. Mas é isso, você procurar ali... Mas não é fácil, né? Não é que eu tô falando isso, descobriu na capa e saiu vendendo horrores. Não, assim, se eu contar pra vocês os primeiros anos, meu Deus, Anderson Birman tentou fechar a marca várias vezes. Ele falou, não, eu acho que não é melhor não desencana, isso daí é melhor não... Falei, não, acho que ainda dá. Peraí, vamos tentar isso, tentar aquilo e tal. Por quê? Porque o resultado não vinha tão rápido quanto ele esperava? Foi o seguinte, a gente colocou o negócio acontecendo ali, mas assim, imagina, a gente tava dentro da Arezzo. Então, quando você vai numa feira de calçados, uma Coro Moda, que tem todas as marcas aí do Brasil vendendo lá. O pessoal louco pro Arezzo. Tem uma da capa aqui. Não. Deixa aí, depois eu vejo. Então, a gente viveu isso por um tempinho, porque é o público A ainda, a Arezzo é uma marca muito forte e tal. Então, no primeiro, segundo ano, era assim, será que a gente gasta tempo com isso, não sei o quê? Eu falei, Anderson, não, vamos lá, não, deixa comigo, não precisa gastar nada. Aí, zero, a gente não gastava assim. Eu ia pedir para ele R$5.000 por semana, e olha lá. Então, a foto que eu falei lá da Kombi, eu dirigindo, é porque realmente era mais barato eu contratar uma Kombi sem motorista do que com motorista. Então, eu dirigindo uma Kombi, levava o sapato para repor nas lojas e tal. Então, foi uma startup sem dinheiro nenhum, mas assim, foi duro até alguém querer usar a Ana Capri, porque tem essa também, tem a marca. Então, imagina, o público A, assim, vou dar de presente. Ninguém vai dar de presente pra uma marca desconhecida, né? Principalmente pode presente. Pode ser ofensivo. Então, até a gente começou a vender essa Ana Capri Flats aí, bonitinha, em 2010, julho de 2010. Eu me emocionava quando eu via alguém, sabe, com uma sacolinha da Ana Capri na rua, assim, eu tirava foto, eu emocionava, eu chorava até. E aí, foi lá por 2013, então, ou seja, 3 anos depois, que realmente a gente começou a expandir lá para os grandes centros, porque a gente começou a expansão espiral, né? Então, primeiro só aqui, Sim. São Paulo, e depois mais para as capitais. Foi só 2013 que a gente começou a ir para umas cidades maiores e longe aqui do nosso São Paulo aqui, que começou a realmente alguém pedir Ana Capri. Essa marca, você tem Ana Capri, tipo, multimarca e tal. Foi só aí, então, 3, 4 anos. Mas trabalho de brand, aí que eu ia falar, né, que a gente faz muito bem, é o trabalho de marca. Então, uma vez que identificou, existe essa mulher que não estava sendo atendida e tal, com o benefício acertado, né? Uma vez que identificou, aí é branding. É você fazer a campanha, você ficar cutucando a cabeça da mulher ali, sabe? Estamos aqui. Fazer evento, mandar... Aí o marketing puro por si só. Mas voltando no assunto que você tocou, Sami, da dificuldade do varejo de moda aqui no Brasil. E aí eu queria entender a sua visão, Yumi, porque eu dei uma olhada nos números da Arezzo e na coluna aqui do Invest News que eu faço por dentro do negócio, eu fiz uma provocação uma vez. Eu falei, será que o otimismo está exagerado para a Arezzo? Isso faz 1 ano, mais ou menos, né? 1 ano e meio.
E quando a gente olha os resultados da Arezzo, mesmo com essas empresas no varejo de moda fechando ou tendo muitos desafios, a Arezzo apresentou um crescimento de 43% no lucro em 2022, indo para 422 milhões em lucro líquido. Crescimento, sendo uma house of brands, tendo várias marcas, inclusive a Ana Capri contribuindo bastante pelo que eu vi dos resultados, e lançando iniciativas digitais que eu provoquei, que eu acho que, não sei se é bem por ali, como os Easy Mall, Marketplace e tal, mas eu queria entender a sua visão. O que tem de diferente na Arezzo que parece que ela está indo na contramão do que muitos varejistas de moda estão indo? Parece que está tudo dando certo. Eu até vou explicar uma história lá que aconteceu na pandemia, que é muito reflexo do que acontece hoje, dá para entender bem isso. O que acontece? No momento que todo mundo fechou, né? Assim, putz, parou tudo, parou fábrica, parou loja e tal. A gente continuou, né? Então, acho que a gente foi os primeiros escritórios a voltar ali na pandemia e tal, mas o fato de ter continuado fez com que a indústria meio que foi sustentada pela gente, vamos dizer assim. Então, desde a matéria-prima, desde a sola da borracha e tal, foi pouquinho, lógico, não foi um caminhão de coisa, mas assim, não paramos. E aí, o que começou a acontecer isso a médio prazo, falando da pandemia? Começou a aumentar um pouco do consumo, estava todo mundo parado lá atrás. Então, assim, até você andar, todo o negócio de comprar sola de novo, de comprar material, estava todo mundo vendendo pra gente. Então, é quase que assim, falando, multimarca foi muito transparente isso, porque multimarca a gente briga ali com um espacinho com outras marcas, né? Então, uma loja multimarca vende várias marcas. No momento que começou a aumentar um pouco o consumo pós-pandemia, lá, meio pandemia ainda, só tava a gente lá. A gente tava lá com a coleção falando, pode comprar. E aí, aquelas outras marcas que estavam ali antigamente brigando com a gente, tinha parado, não estava entregando, ou estava sem matéria-prima. Então, e aí, o que acontece isso um pouco mais de prazo aí para frente? Na cabeça da consumidora, eu confio nessa marca. Então, não só do cliente multimarca, que conseguiu continuar comprando e refreshness ali na coleção, como da própria consumidora. Porque ficou um tempo, depois da pandemia, vocês homens não vão também entender muito bem isso. As vitrines ficaram meio iguais, assim. Porque imagina, a coleção parou lá atrás. Ninguém saiu queimando que nem louco. Mas antes, Leandro, só um adendo, que senão vão nos xingar, que é o seguinte, é verdade que teve lucro, tudo, mas é verdade que a ação despencou, tá? A ação despencou. A gente sabe que isso só mostra que a expectativa era de um lucro maior. Não quer dizer que a empresa é mal gerida, não quer dizer nada disso. Sim. Mas quer dizer que esperavam mais. No começo do ano, a ação estava na casa de 90, em setembro do ano passado ultrapassou 100, agora está na casa de 70. Então, quer dizer, não podemos deixar de falar que de alguma forma frustrou. E falando nisso, o que você acha que frustrou? Foi sinalização errada? Porque, assim, alguma coisa o mercado esperava diferente. Mas assim, na verdade, não sei se vocês acompanham os Investors Days, né? A gente... não é nem que tá mentindo nem nada. A gente realmente tem um otimismo lá dentro de acreditar que vai acontecer. É absurdo, assim, fora do comum. E aí, isso faz até parte do jogo. A gente acredita tanto que muitas vezes acontece. Falando da própria pandemia, esse negócio, não, vamos voltar e começar a fazer que a pandemia vai passar rápido e tal. Imagina, um mês, todo mundo achou que um mês ia estar voltando. Sim, a gente... Os caras falaram 2 semanas. Exatamente. E aí a gente ficou acreditando que era 1 mês, 2, até, sei lá, outubro de 2020, entendeu? Então, assim, esse negócio, a venda do negócio, das ações, desse Investor Day, desses negócios todos, é realmente de acreditar que, assim, cara, a gente vai conseguir passar por essa. A gente vai fazer a marca, o sapato. Porque, como é moda, é criação, é produto. Então, assim, a gente consegue dar um tirinho aí pra cima em faturamento e tudo mais se você cria um baita produto. De repente, você criou uma necessidade na mulher que ela nem sabia que tinha. Sei lá, tem exemplos aí no passado. Um tênis, sneaker com salto, uma coisa muito bizarra, mas que surgiu na Europa. E tem um público. Exatamente. Chegou aqui, todo mundo olhou aquilo e falou, nossa, será e tal? Putz, a Arezzo colocou, a Schutz colocou, bombou de vender o negócio. Então, assim... quando a gente fala, não, vai dar, é porque realmente a galera acredita, a galera interna acredita e faz e trabalha. E às vezes não dá. E aí eu acho muito o impacto do poder de consumo, como eu falei, né? A galera tá na Talvez crise... o mercado esperava um poder de consumo maior, do brasileiro em si, que afetou todas as empresas. Você tem isso, é um ótimo ponto, Sami.
Porque você tem isso e você tem também a Arezzo, que vinha tentando desenvolver tecnologias, lançar novas plataformas e assim por diante. Aí você traz para o investidor uma expectativa de um crescimento, talvez nem como um varejista, né? Sendo cobrado como se você fosse quase que uma empresa de tecnologia. E aí não sei se isso pode também, de uma certa maneira, estar analisando. Mas é o que eu falei, vocês precisam ir um dia num Arezzo Day, assim. De verdade, eu sempre saía de lá falando, nossa, se eu tivesse aqui mais na plateia, dinheiro, nossa, eu comprava tudo desse negócio. Porque realmente a galera, o Alexandre fala muito disso, né, da galera ser apaixonada pelo negócio. Ô Yumi, você tem uma perspectiva interessante porque você tem toda essa bagagem do varejo brasileiro e você também é uma consumidora, obviamente. Qual que é a sua opinião sobre a taxação de importados de empresas como Shopee, Shein e etc.? Tem que acontecer, gente, sério, porque é muito barato. Sério, é muito barato. O negócio é bom, assim. Se for pensar no custo-benefício do negócio, é bom. Não vou falar, não posso mentir que eu já comprei. Roupa de criança, meu Deus, assim, vale muito a pena. É barato, chega rápido, chega bom, bonitinho. Eles têm toda aquela rapidez de colocar o que saiu, sabe, de mais incrível por aí, reproduzir em, sei lá, 5 horas. Cara, se não taxar, quebra todo mundo aqui. Seu chapéu varejista. Total. E aí você teve essas experiências no mundo da moda, tudo. Inclusive, você sabe que você falou do Alexandre Birman, eu lembrei que é um dos poucos da moda brasileira que foi para fora, né? Ele tem loja fora com sucesso. Sim. Mas eu ia perguntar, assim, o produto brasileiro em si, para você internacionalizar, são casos muito pontuais. Né? Tá, Havaianas, assim, mas... Não é assim, a mulher internacional fala assim, não, a moda brasileira é o que tem de mais alto nível. O que falta, assim, pra gente chegar num padrão de falar, olha, a gente produz coisas boas, porque de fato produz. Se você pegar a parte de criação no Brasil, não é ruim, assim. A gente não faz feio, assim. Mas o fato é que a percepção que os outros acham, assim. Por que a gente não conseguiu chegar lá ainda como... criadores de moda. Eu posso até falar do nosso exemplo mesmo, né? Foi a duras penas que a gente chegou lá, mas é detalhe sutil que faz toda a diferença. Por exemplo, a nossa desorganização fiscal contábil atrapalha demais. O fato de você ter que colar a etiqueta para chegar nos Estados Unidos e entrar e não dar rolo nenhum, a etiqueta tem que estar colada a 25 graus do lado oeste, sei lá, das contas da caixa, cara. Imagina pro fabricante entender isso. Igual a foto do passaporte, né? Toda hora volta. Colou em qualquer lugar, entendeu? Então tem toda essa dificuldade, sei lá, de processos mesmo, assim, que dificulta. Tem uma coisa do produto brasileiro, né? Depende do que a gente está falando, não é, você falou. É um terno brasileiro. Pois exatamente, terno brasileiro. Por quê? Então, não é nem lá fora, é aqui dentro, né? Aqui dentro já é assim, imagina lá fora, então. Aqui dentro ainda tem, assim, né? Você pegar a moda masculina, tem ainda algumas coisas, mas assim, lá fora eu nunca vi, assim, o desejo por produtos brasileiros. Então, Havaianas, né? Talvez seja o caso mais global de uma marca brasileira. Mas a Havaianas é visto meio como excêntrico, assim, um negócio mais descolado. Não é um produto que o cara fala, não, meu desejo, tá com Havaianas, tá bem vestido. Tanto que você vai nos Estados Unidos, todo mundo usa aquele chinelo Nike, que não é Havaianas, né? Aquele era tipo o Raider mais moderno. Tem da Nike, tem da Adidas também. Exatamente, da Adidas. Então, pois é. E chinelo... Birkenstock, sei lá, que é aquele alemão lá, que é um sapato que custa um rim, mas... Tá sabendo essa Midana. Pra sei, quem não sabe de moda, tá por dentro. Não, mas essa Birkenstock é uma Havaiana de luxo, sim, o negócio deve ser mais confortável, tudo. Mas assim, a gente não chegou lá, a gente não cobra $300 num chinelo. Assim. Não, pois é, então por isso que o fato de a gente ter conseguido abrir uma marca, abrir uma loja e ter gente comprando lá, realmente assim, foi bom, o produto foi bom e ninguém foi lá porque era uma marca brasileira. Foi lá porque o produto tava bom. E até não fica claro que é brasileiro lá fora. Não fica com a bandeira do Brasil, assim. Chutes ainda chama, né? Não fica assim. Chama Ana Maria. Chama feijão com sapato, assim. Feijoada. Não, exatamente. Então, mas é isso. Acho que nem aqui, nem lá fora existe esse negócio de quero comprar um produto brasileiro. Mas isso é um trabalho de marketing. É marketing e uma conquista mesmo, né? Você pegar o produto lá fora, na Quinta Avenida, olhar, independente se é Brasil, se é China, de onde é, falar, cara, que bonito esse negócio que eu vou comprar. Então foi isso, foi assim. E aí tem todo o trâmite que eu falei de etiquetagem lá, por isso que ninguém consegue ir. Mas você pode produzir lá também, pode produzir fora e mandar, sim.
A produção não precisa ser daqui. Mas aí tem aquilo que eu falei, como produzir aonde, né? Tipo assim, na China tem negócio da modelagem, né? E assim, a parte de produto lá da Área do Sul... quem sabe. É um monte de gente envolvida, né? Esse negócio da modelagem são os velhinhos que cortam na navalha, às vezes, sabe? Esse negócio. Então, é bem artesanal mesmo. E Yumi, fala um pouco sobre a sua perspectiva para o empreendedorismo, né? Porque você comentou, quando a gente estava discutindo antes aqui da nossa gravação, que você tem sido consultada por muitos fundos, por muita gente, e você também tem ajudado muitas mulheres que querem empreender, que têm posições de liderança. O que você vê de interessante no empreendedorismo que você passa para frente? Pois é, na verdade eu estou até fazendo um parênteses, estou até me realizando agora nessa minha nova fase aqui. Porque é o seguinte, imagina que a gente mora num país hostil para empreender, né? Sim, vamos dizer, porque assim, é bom, imposto. É bom para trabalhar para o governo. Né? Exatamente. Tem um vai salário. Abrir uma empresa, tudo é contra. A associação de funcionários. Exatamente. O clube dos funcionários. A gente tá para isso. É gostoso. Agora, se empreender, não é. só os impostos, putz, é tudo pra contra. você. Tudo contra. Tudo é contra. tipo aquele Logística. bichinho Tamagotchi. É tudo para você morrer no caminho. Se não der água, morre. Se não sei o que lá, morre. Exatamente. Então, o que eu tô me realizando agora diariamente? Imagina que assim, e o Brasil é louco, né? Porque tem muita gente louca Sim. querendo empreender. Mas existe o empreendedorismo também por necessidade. O cara não tem opção, empreender. Eu Não tem muita tô oportunidade. ajudando uma galera que, assim, imagina a galera que tem uma master ideia, assim, de tudo. Assim, hoje eu ajudo de empresa de bicicleta, sorvete e moda, Tem por muita exemplo. ideia ruim também, né? Tem muita ideia ruim. Mas A maioria, eu Ainda bem que diria. os que chegam a mim estão ideias A boas. maioria é muito ruim. A maioria é muito ruim. Mas aí já morre, né? A ideia Aí ruim cê já morre. Não precisa de muito esforço. Não precisa de muito se for, morreu sozinho, não precisa fazer nada. O problema é quando a boa morre. Então, aí o que acontece? Aí imagina que chegam lá a mim as empresas que têm uma master ideia e que tá quase colapsando por causa da burocracia brasileira. Então imagina, hoje meus clientes, muitos dos que eu ajudo, são empresários que estão há 5 anos aí no mercado, 5, 6, até 10 anos, que faz tudo. Então o cara é o criativo, o cara é o marketing, o cara é RH, o cara é o fiscal, o contábil e tal. Ele tá lutando contra essa avalanche brasileira aí de não empreenda, por favor. E aí, imagina que... Aí eu vou lá, então eu chego... Peraí, você é bom no quê? Em criação? Então deixa que eu faço todo o resto. Então, eu criei uma empresa que faz o back-office, o fiscal, o contábil, o marketing, se o cara não é marketing. Jurídico. O jurídico, o RH até. Porque, assim, imagina, acontece isso com todos os empreendedores, né? Nem só brasileiro, que o brasileiro tá nessa avalanche negativa aí. Mas todos os empreendedores aparecem com uma ideia brilhante e o cara é bom naquela ideia. Não obrigatoriamente ele é bom no fiscal, no contábil, no financeiro, no RH, Então, quando chegam 5, 6 anos de empresa, o cara colapsa. De estresse mesmo. O cara fala, cara, não tô dando conta. E ele não tem dinheiro ainda para contratar um CFO. Aí ele dá um share pra vocês. Ele paga em aí tem de tudo. Tem de tudo. Tem uma tabela de preço lá que, assim, empresas pequenininhas eu ganho um abraço, coração, produto e tal. Aí, médias, ok, e aí vai por hora. E cada um tem uma tabela diferente. Mas, assim, a satisfação de ajudar essa galera, porque, assim, imagina o cara tá afogando nos to-dos dele. Afogando, assim. Ele, não aguento mais ter que ficar contratando gente e pagando nota fiscal, que eu nem sei que imposto que eu tô pagando. DARF, IRF, merda. E eu não consigo criar. E o cérebro criativo dele, que era pro produto ou pro business, não desgastado. dá. Aí eu... Beleza, vem comigo que eu faço toda essa parte chata. Então, eu tenho uma empresa que faz tudo brilhantemente. Então, tem toda a parte estratégica ainda, do financeiro. Imagina que o cara paga o valor de um coordenador e tem um CFO. Mais ou menos isso. E aí o que acontece com as empresas na hora que a gente entra com isso? Não, o negócio faz assim. Porque o cara estava afogando, né, nesses back-offices, aí eu vou lá e ajudo esse nessa parte chata. Você fala muito de criação, né, de produto. Isso. E aí você falou que as aulas do Leandro são uma porcaria. Brincadeira. Nossa, me dando. Você falou que ela não fez business plan disso. E eu sei que você tem uma formação sólida. Te vi o seu currículo aí, você não estudou em qualquer lugar, né? Também, no final, né? Disso. Aí eu te pergunto, formação. Tem muita gente que quer empreender e fala assim, eu sou vida louca, eu já entrei muito no YouTube, eu já fiz cursos no Udemy e eu já vi vídeos sensacionais e eu tô pronto. Assim,
Aí, fazendo meia-culpa, eu também sou professor, assim, as faculdades também não ajudam muito, muitas pararam no tempo, não é o caso do Leandro, mas tem cara de empreendedorismo Tentando que se não- redimir. Eu fui aluno do Sam, também não era essas coisas. Não, brincadeira. Era bonzinho. Não, tinha cara... Não, porque tem professores que dão aula de empreendedorismo. O Leandro, por exemplo, empreende, a gente até tem alguns investimentos juntos, mas tem professor de empreendedorismo que nunca empreendeu, tem professor de finanças que nunca Pois é. fez nada. E aí, o que você faz? Se você tivesse um filho, um sobrinho, algum amigo querido que tá lá, quer se preparar para empreender. O que ele estuda? Assim, vai por onde? Vai para a faculdade? Vai para a internet? Abre qualquer coisa e se esborracha porque é assim que é a vida? Pois é. O Não, que eu faz? falo muito isso, né? Porque eu sou voluntário em faculdade. Então eu falo muito com alunos que. E aí, como é que eu faço? Quero empreender. Primeiro que tem que dar um choque de realidade, né? Sim. Galera, você tá num país, né, que não vai ser é assim. legal, né? Nasceu Tão legal errado. assim, é. Porque a Você galera não é acha. o Gurgel não virou o Tesla, você mostra lá. Exatamente. Olha o Elon Musk lá. Então, pois é. Então tem que dar esse choque de realidade que realmente, cara, é difícil. Não é, eu vou ser o bonitão, vou trabalhar pouco, né? Vou ser o dono, pagar as contas no bar, assim, cara. Fazer não, meu não é assim. horário. Putz. É. Então, eu falo muito nas faculdades, eu falo muito que, cara, é suar o bigode mesmo, assim, sabe? Pra você colocar um negócio em pé, você tem que trabalhar muito. 25 horas por dia se tivesse e tal. Só que o que acontece? Eu acho que se começou lá, você tá perdidaço. Eu acho que minimamente ajuda você a fazer uma faculdade ligada a isso. Minimamente ajuda pra saber o que é um DRE. Mas não que isso vai fazer você ser um putz de um empresário. E aí eu ainda digo mais, eu que entrevistava todos os candidatos à franquia, imagina que era tudo meio empreendedor, né? Assim, é quase que uma regra. Os que mais têm sucesso na vida, assim, são os mais loucos. São os mais loucos. Que ou não formou, ou já quebrou 50 vezes. Esses caras são os que, né? Lógico que vários ficaram pra trás também. Mas, assim, os que mais sobem são os que mais caíram. E muitos não têm formação. Eu posso listar vários franqueados meus, assim, que tem business homéricos aí. Que formação você tem? Eu não A tenho. escola da vida. Escola da vida. Então, assim, não existe regra nisso, mas já que estamos falando, né, estamos em 2023 e tal, assim, já que dá, faz uma formação mínima pra você saber o que é DRE, pra você saber mais ou menos basicamente o que é. Alfabetização. Alfabetização, tipo, tal. E aí, na hora, antes de você fazer o seu próprio business, eu acho legal você experimentar algum sem tanto risco, né? Beleza, se sua família é milionária, Aí dane-se. dane-se, vai lá e abre. Mas se o seu dinheiro tá suadão, assim, tá, ai meu Deus, só tenho 100 reais aqui. Cara, entra num lugar, primeiro, meio parecido com o business que você quer, se é cosmético, se é feira, se é fruta, sei lá o que for, pra você entender o que realmente é empreender. Entendeu? Vai lá, cola na pessoa, no financeiro, no jurídico, porque é muito mais difícil do que as pessoas acham. Mas a galera que acabou de se formar, o pessoal acha que é só alegria, imagina. Então, eu falo muito isso. Eu falo, E galera, tem um fator imponderável de sorte, de acaso, de Total. sim, que a gente não tem controle. total, principalmente no Brasil, né? Imagina, por que um dá certo e outro dá errado? Às vezes não é o melhor. O Mas caso. mesmo Exatamente. globalmente, né? Quando a gente analisa os grandes empreendedores, a grande maioria tem um parafuso a menos, né? tem Elon vários. Musk, o Daniel Wake do Spotify, Zuckerberg. o Zuckerberg. Todos, o da Virgin lá, todo mundo um pouco maluco demais, porque talvez se fosse pela racionalidade pura, você não empreenderia. Você não vai. Se você fizesse um cálculo assim Não, você muito faz. preciso de risco e retorno, você Você fala, fala, não, deixa. deixa Selic tá. exatamente. tá Então tem que ser um bombando pouco aí. mesmo, um Tem que pouco ser meio maluco desapegado, e assim. desapegado. Desapegado. Porque, assim, imagina, empreender, você vai ter o dia que você vai ganhar e o dia que você vai perder. Sim. Em qualquer coisa que você vai fazer, não é ganhar todos os dias. Então, você tem que ter esse sangue frio. E aí... E estatisticamente a chance de falha é maior que de muito sucesso. maior. Se você Exatamente. pegar a chance de empresas que não vinham, é maior. Isso Exatamente. é que nem casamento. A pessoa casa, mas se pegar a estatística, a chance de divórcio é maior que dar certo. A estatística é isso. Mas todo mundo acha que no caso Que vai ser dele diferente ser para pra sempre. No sempre. meu caso vai ser diferente. Mas é um pouco jogar contra os números, né? Não no casamento, no caso Sim. No casamento talvez também, mas não é Também. papo pra E no varejo tinha muita essa imagem também. Empreender no varejo é mais complicado ainda, porque tinha a imagem que você não precisava de estudo. Formação. Então imagina o seguinte, quando os nossos alunos falavam há 15 anos, voltar no tempo 15 anos, falavam, quero trabalhar no varejo. Os pais não gostavam muito, né, normalmente. Hoje, os varejistas eles conseguem atrair um perfil de pessoas muito inteligentes, que estudam, não é esse conhecimento horizontal que hoje tem, extremamente superficial.
Então, eu acho que a régua está subindo, né? Então, talvez aquele perfil do franqueado, hoje, começa a ser mais difícil, né? Não, e até os varejistas, assim, falando de 10 anos atrás, nem tanto assim, também melhorou pra caramba. A gente tinha lá uma galera ilegal ali que fazia de qualquer jeito, muito mais do que Bom agora. Retiro tinha vários níveis aqui. Exatamente. Tinha as lojas legais, os camelôs da frente das lojas que vendiam as mesmas coisas, e aí a periferia da... Pois imagina, eu trabalhei na C&A. Antes de trabalhar na Arezzo, eu trabalhei na C&A há 5 anos. Imagina, a C&A brigava, a gente tá nos calçadões de Osasco, Calçadão, Nova Iguaçu e tal, não sei o quê. Assim, tinha coleção C&A, né, com uma etiqueta escrito à mão, às vezes, na frente da C&A. Imagina, aí o cara não pagava imposto nenhum, vendia 30%, 40% mais barato. Fazer o quê? Vai brigar como? Não dá. Vai chamar quem? Então ainda tem muito isso, mas tem menos. Então acho que esse negócio do varejo ser de... nasci no varejo, nasci de qualquer jeito, cheirando cola, que a gente fala de sapateiro, cheirando cola, porque realmente tem escola de sapateiro. Mas enfim, isso tá começando a profissionalizar um pouco mais. Então, as grandes empresas agora já tem gente muito mais elaborada, mas nasceu cheirando cola de sapateiro lá atrás. Você falou que para o sucesso da Ana Capri um elemento muito importante foi a construção de marca, a imagem da marca. Para quem quer empreender, qual que você acha que são os elementos mais importantes para construir uma marca forte, de sucesso, que fique na memória das pessoas? Então, isso é um detalhe que muita gente esquece. Eu falo isso, né? Hoje eu trabalho um pouco com isso também, falando de branding por aí. É você prestar atenção em todos os pontos de contato que o seu cliente vai ter. Então, assim, parece um detalhe meio irrisório, mas assim, a luz da foto que vai estar no seu catálogo, por exemplo. A luz. A posição da mão da mulher, não sei o quê. Tudo vai dizer alguma coisa, entendeu? Então, assim, é você prestar atenção nos mínimos detalhes, assim, nos pontos de contato. Então, lógico que é difícil, é super difícil isso, mas assim, como a sua vendedora vai falar com a pessoa, como que essa pessoa vai ser impactada pelo banner do Facebook, que seja. Sabe assim, tudo você tem que pensar pra não queimar o filme, porque é uma só pra queimar o filme. Você falou disso, mas você tem um caminho hoje, que talvez não tinha quando você criou a Ana Capri, que é você usar esses marketplaces. Você vai lá e vira um terceiro vendedor. Isso a gente vê tanto na Magazine Luiza, né, Americanas, como também você vê o AliExpress, por exemplo, não deixa de ser isso. Você acha que esse é um caminho mais difícil porque, loja física você precisa de mais dinheiro, funcionário, mais dor de cabeça do que você ficar lá online. Isso, por outro lado, para conhecerem sua marca lá também. Então, os empreendedores perguntam muito isso, né? Porque tem empreendedores que já estão há um tempo no mercado e tá bem nesse dilema. O cara já é indústria, já produz para outra marca, e aí? Eu vou para um lado, vou para o outro. Assim, não tem muito segredo. Se você vai brigar num marketplace, você tem que ter preço, porque não é marca, certo? Então, assim, se você quer cobrar mais caro o seu negócio, ter uma margem maior, você precisa construir uma marca. Se você quer marketplace, mas vai preço brigar é impossível. lá. Você sendo brasileiro, você nunca vai brigar por preço. Exatamente, por isso que é muito difícil. Só os melhores 60% preços... é cara, a não ser que você seja ilegal. Então, aí é fácil. Exatamente. Mas pagando 60% de custo trabalhista, uma conta, não tem a menor chance. Então, hoje, se você pega um marketplace, vamos falar moletom. Você vai colocar lá, moletom no Mercado Livre, sei lá. Assim, vai ter os mais baratos, que com certeza são ilegais, que você vê, né? Até aquela foto mais ou menos, vai ter os grandes industriais que estão ali colocando qualquer marca que seja, ou nem marca, e aí o que tem marca não tá lá. Se ele tá lá é porque algum multimarca comprou, tá remarcando e tal, não sei o quê. Mas assim, até falando de Arezzo & Co, a gente super evitava isso, porque imagina, se for procurar a nossa marca, vai procurar no nosso site, né? Não no sapato de salto. Sapato de salto... compra outro aí, não? Ou sapato de salto, Ana Capri Arezzo, né, no caso. Mas aí tem espaço para marketplace, para plataformas em moda, para um segmento mais premium, né? Porque você já trabalhou, né, também com esse segmento fora do Brasil, inclusive, com a Dior. Como que você vê o digital, o e-commerce, que você acabou de falar, é preço, só que, por outro lado, você começa a ter vários, inclusive a Arezzo com o Zizi Mall, marketplaces e plataformas onde você tem marcas premium. Você vê... Então, é um outro... eu nem chamo isso de marketplace dentro da minha cabeça, porque, assim, isso daí é quase que uma loja de luxo que seleciona e faz uma curadoria, né? Tem até um nome bonito para falar, assim, aqui temos a curadoria de não sei quem, aí tem um nome bonito por trás e tal. Então, beleza, é o público AAA que vai lá e compra nesses marketplaces, que
não, para mim, deveria chamar outra coisa. Isso daqui deveria chamar outro nome mais chique. Porque marketplace é o sangue no zóio, Exato. precinho e sem marca. Aí esse daí é um jeito das marcas mais premium conseguir desovar o seu estoque, vamos dizer assim. Então, existem esses... Como se fosse um outlet. Ou que não seja, mas que junta essa curadoria que eu falo, né? Então, as pessoas AAA vão lá e compram nesse marketplace, que deveria chamar outra coisa, para essas marcas que foram selecionadas. Mas não tem esse mecanismo de você buscar o preço, sabe? Sapato preto, pá. Não é assim, é outro tipo de E o busca. que é essa curadoria na prática? É bem colocado. É tipo um Zizemol, por exemplo, fez isso, né? Colocou um nome por trás de alguém que vai escolher, então tem o nome de uma pessoa famosa e tal, que, eu, né, que sou muito entendedora de moda e tal, vou aqui fazer uma seleção de umas marcas muito bacanas, uns produtos muito legais, e aí você consegue achar tudo aqui. Meio que a teoria de influência, né? Exatamente. A teoria do influência. Você tem o cara e você quer copiar o lifestyle da pessoa, sei lá, e aí é isso. Por exemplo, o Doni. O Google liga pro Doni, porque se ele fala de um produto, o Google não atende. Derruba o site. Derruba o site. É uma loucura. Não, a Vivo liga. é Pra impressionante, gente não falar não. de certas coisas. Tá destoando muito, tá derrubando, tá atrapalhando Mexe a produção. do Brasil. Xi Jinping ligou. Olha só. Não estavam dando vazão. Qual que é o peso das redes sociais hoje na fidelização dos clientes, no contato com os consumidores? Qual que é o papel das redes sociais na visão das E marcas? aproveitando, vocês fazem influência? Faziam na Sim, Capri, sim. assim? Tem até uma lógica, né? Tem uma pirâmide, a famosa pirâmide, que assim, é uma pessoa super famosa cara, que vai fazer um post que você precisa ter nos grandes lançamentos e tal. Aí tem- Gisele Bündchen. Gisele Bündchen da vida, no nosso caso, Isis Valverde, né? Porque não é na cara. Tá bom. E... É justo. Aí tem o segundo escalão, vamos dizer assim, que são médio bloggers Sim, ali. Os e tal. ex-BBBs. Que aí o você pessoal- quase... uns mais ou menos, assim. Exato, que você quase não paga, paga pouco, quase não paga. Você Manda Você dá uma um calçado, bermuda. permutinha Não, e aí e tem a tal. galerona aqui embaixo que você dá um sapato e a pessoa fica um ano postando, entendeu? Então, Tá muito... e aí, Porque pra ela, assim, olha como eu sou importante exatamente. ganhando sapato. E Nana Capri, até posso dizer pra vocês, lá atrás, eu falo muito isso pros pequenos empreendedores hoje e tal, cara, não gasta dinheiro com uma pessoa famosa. Não vale a se pena. der errado... Até porque a pessoa nem tem distribuição ainda, né? Uma marca nova que tá começando, aí beleza, você coloca a Gisele Bündchen, aí 700 milhões de pessoas, onde compra? Não dá pra comprar, não sei, não tem estoque, não dá. Então, assim, lá na Capri começou assim, eu falo muito pra galera, começa sem gastar dinheiro com isso. Pega suas amigas que tem 10 mil seguidores pra frente, dá um produto seu. Um só, também não... E fala pra ela usar todos os dias nos próximos, E postar. entendeu? E postar, e falar, e taguear, e rarará. Então, assim, tem que... toda marca tem que começar sem gastar dinheiro com isso. E aí, lógico, a gente foi colocar a Isis Valverde quando a gente já tinha, sei lá, 7 anos de empresa. Caramba. Porque aí já tinha loja em todas as capitais, né? Lógico que agora tem e-commerce que facilita isso. Mas assim, mesmo assim, se você é um pequeno empresário, tem até um e-commerce, você não vai ter um super estoque. O que adianta você dar um tirão? Dá um micro-influência, né? Tem a região também, né? Às vezes Tem, uma dá pra você fazer. cidade- Agora é super inteligente isso. Dá pra você colocar só pessoas, público A, que usa flats em Sorocaba. Sei lá, dá pra você super selecionar isso. E Teve vai até um blog shop, chama Still the Look, Magazine Luiza, se não me engano, comprou. E ele olha os looks de pessoas famosas e fala, como que você pode ter esse look, só que de uma maneira um pouco mais barata. E esse sistema de blog shop também, acho que no mercado de moda funciona bem. Super. Então, esse negócio de você usar alguém, independente se é a sua amiga de 10 mil numa marca pequena ou a Gisele Bündchen, funciona demais. Imagina que antes, quando não tinha isso, né? Eu comecei na Capri quando só tinha a Vogue, a Elle e tal. Cara, você tinha que comprar uma página do negócio. E fora a TV, né? Que era, então, Então. imagino que era proibitivo o Tiro de preço. canhão, Exatamente. Então, esse negócio ajudou muito a estudar moda. E aí eu lembro até, quando eu fui falar pro Anderson Birman o que era Facebook. Eu peguei isso, né? Eu peguei o início do O Facebook. Orkut. E aí eu cheguei, Anderson, é o seguinte, tem um negócio que é uma mídia social. É muito louco. Quê? O que é isso, meu? Para de ficar jogando joguinho, vai trabalhar, Tá né? bloqueia o acesso, né? Bloqueio acesso, meu, vai trabalhar, não é ficar jogando joguinho. Aí eu falei, não, mas é um negócio, eu tentei explicar. E aí eu tentei uma vez, duas, não três. entendeu. Não entendeu? Eu falei, não, é de graça, eu vou fazer e tal. E Então eu pronto. criei o primeiro perfil? Facebook, o perfil, eu que criei, assim, da Ana Capri e tal. Não, foi muito engraçado, porque imagina, a gente pegou o começo disso. Hoje até é engraçado Sim, de contar. Mas hoje é muito mais fácil, imagina, você pega Instagram e tal, e você fala só com quem você quer. Gasta link patrocinado, é a melhor coisa do mundo. Você
paga o mínimo pelo negócio ali. E aparece, pra quem tá te procurando. Hoje seria mais Ótimo, fácil muito explicar assertivo, né? para fazer propaganda no TikTok, então já tá... Já evoluiu. Já evoluiu. É muito Exatamente. assertivo. Né? Você tá abrindo uma venture capital. Sim. Você quer investir em que tipo de empresa, que tipo de startup? Pois é, vou te contar. Olha só por que a gente teve essa ideia. Imagina que assim, há 1 ano fazendo isso, né? Pegando empresas que estão lá, não tô aguentando mais, vou lá, tal. Não, deixa que eu faça essa parte chata, você faz a parte legal e puf, o negócio vai. Aí, puf, o negócio vai. Falando, cara, aconteceu 1, 2, 3, 5. Eu falei assim, não. E eu? E eu, né? Vamos fazer junto esse negócio aqui. Então, o que acontece? Todas essas empresas que chegam como cliente querem uma ajuda. A gente tem 2 meses de diagnóstico. Aí eu já consigo ver o seu talento. Não, esse daqui vai mais ou menos onde... Não, deixa no ritmo assistente. normal. No ritmo normal. Esse aqui você chegou com uma massa. Nossa, esse daqui, meu Deus, a gente vai ajeitar o back-office desse cara, vai explodir. Venture Capital. Então, assim, eu consigo selecionar em 2, 3 meses de análise se o cara vai ou não vai. E eu só coloco na Venture Capital Quem você aposta. É. E aí vocês estão tentando captar dinheiro? Como vai ser a captação? De quanto? Quanto que você pretende ter nesse Então, fundo? agora, um dos meus sócios já está, né, mundo afora, porque a gente vai captar dinheiro externo Fora. primeiro. É fora. chique. Gente... É dólar, Em né? dólar. Moeda Melhor. forte. É só vezes É, 6, vezes eu acho 5, que a é um gente- pouquinho melhor. E aí ele já tá lá numa rodada e assim, a gente tem basicamente uma apresentação ainda, né? De cases, lógico, Não, internos tudo nossos, bem, mas já tem uma qual que é a apresentação. meta de captação? Ó, a gente já tá em 2 meses conversando com as pessoas do quanto colocaria, né, em qual empresa tal. A gente conseguiu $1,5 milhão em 2 meses de conversa, sem nada, sem apresentação. Não, só mas PowerPoint. assim, você acha que tem espaço pra quanto, assim? Se tivesse dinheiro infinito, assim, porque também não adianta, você tem 1 bilhão, você não vai... É diferente, conseguir. essa venture, nossa, é diferente do normal. Ainda mais vocês que trabalham com isso, olha a nossa ideia. Não é pegar um monte de dinheiro e sair caçando um monte de empresa. É a gente tá trabalhando com as empresas, putz, surgiu uma aqui. O buffer de investidores, quem quer colocar nessa daqui? Que geralmente o E vai Venture pondo. Capital você tem prazo, sei lá, se eu salvo engano, é 7 anos o mais comum. Então as pessoas aportam e sabem que o investimento não vai ser na hora que Sim. você se compromete. É um capital comprometido, justamente para os gestores terem fôlego e falar, olha, eu achei uma ali disso, sim. Então, e aí nesses 7 anos também espera que vai ter a entrada e a saída, né? Que ou vai para um private equity, Sim. ou às vezes dá errado, fecha e encerra. Mas por enquanto vocês estão olhando mais do que vocês já conhecem, pelo que eu entendi, e falam assim, ó, a gente precisa de X. Mas todos os aportes, o que a gente tá falando, né, na apresentação, todos os aportes são assim. A gente tem, então, como se fosse um buffer, e aí cada tipo de empresa é um X anos. Então, para essa empresa aqui... Essa indústria vai demorar mais. Essa indústria vão ser 5 anos de investimento e a gente já fala do retorno. Do desinvestimento, né? Não, do retorno mesmo. Assim, ó, se não, você colocar lá... que é o desinvestir, né? Que é quando o cara... sim. Então, a gente fala isso e aí a pessoa escolhe em qual que ela quer colocar. Então, é quase que você... eu não sei nem se pode chamar de venture capital isso, né? A gente tá chamando disso, mas assim, é quase que um buffer de pessoas que querem ter uma lucratividade... vou falar aqui, 35% ao ano. E assim, pessoa física, jurídica, o que for, mas assim, cara, acredito em vocês. Acredito na sua empresa, a gente tem todos os cases mostrando lá o que aconteceu e tal. Mas você não tem o mínimo. O cara quer... Vocês vão abrir para a pessoa física, o cara quer pôr Não, R$1.000, tem mínimo. você não a gente vai tem aceitar. o mínimo. A gente tem o mínimo. Mas já estabeleceram ou não? Porque a gente tá na primeira rodada, né? A gente tá lá fora pesquisando o que Então, tá mínimo é em acontecendo. dólar também. Mínimo é em dólar. E não deve ser tão mínimo assim. Pois é, mas a gente tá nessa rodada pra sentir isso. Mas vai ter, com certeza. Pra quem tem uma empresa, pra quem quer empreender... Quem quer empreender, não. Pra quem já é empreendedor, tem uma empresa, tá ouvindo todas essas histórias, falando, pô, não, a gente chega lá, acha qual é o ponto nevrálgico que tá fazendo aquela empresa não crescer no potencial máximo dela, e aí ela deslancha. Essas pessoas chegam até você como? Tem um site, uma rede social? Quem pode procurar? Quem você não quer que procure? Não, na verdade, todo mundo pode procurar. Por enquanto, é só indicação, não tem. Sites. Existe o site da empresa, né? Chama Mobile Partners. Até, vou fazer Mobile jabá Partners. aqui. Como se escreve mobile? Mobilepartners.com. .com só, né? E aí... Dólar, Doni. Dólar. Claro. Não, aí deve funcionar também, pensando bem. Mas enfim, então, mas é um negócio que
começou muito sem querer, né? Como tudo, como a Ana Capri. Começou sem querer. Então, assim, há um ano eu precisava de mais braço para ajudar as empresas que eu estava ajudando literalmente. Então, eu fazendo a planilha de Excel, eu fazendo o DRE, eu controlando o fluxo de caixa da pessoa, decidindo marcar. Aí, de repente, eu falei, galera, tem muita gente, eu tô trabalhando demais, não quero trabalhar. Essa minha nova fase, eu quero trabalhar menos. E aí, conheci o pessoal da Mobile, que a empresa já existe há 11 anos, que é o Rafa. E aí eu falei, vamos se juntar aqui, porque você tem tudo que eu preciso. E aí que a gente começou, então, 1 ano atrás, a pensar nisso, colocar os cases lá dentro, começou a ver, eu falei, esse negócio aqui pode ser diferente. Então é uma coisa muito fresca, assim, começou agora. Mas quem quiser pode entrar em contato. É fresca e super ousado, né? Porque a gente, no momento econômico que a gente está e no momento que você tem, por exemplo, a renda fixa que está pagando, ou às vezes outras opções que você vai na variável e tenta comprar bem, realmente um espírito ousado, empreendedor. Pois é. Mas sem grandes metas e grandes... Assim, a gente está fazendo um negócio muito consciente, assim, sabe? Imagina que começou ajudando as pessoas do pequeno empreendedor, né? Começou assim. E aí o que acontece com esses pequenos empreendedores? Eles têm essa estilingada e aí eles precisam de dinheiro. Porque imagina, o cara chega, lá, conseguiu ajeitar, nossa, o próximo passo do cara, vamos abrir uma loja, vamos não sei o quê, é investimento, ou comprar uma máquina a mais, ou mudar de galpão, sei lá. Então tem esse passo, então por isso que combina muito esse negócio de você colocar um dinheiro e prometer uma lucratividade maior em 5 anos, 3 anos, que seja. Então, acho que o útil ao agradável, mas eu muito sem querer de novo. De novo, não teve business plan nem nada. Yumi, para finalizar, olhando em retrospectiva por tudo que você passou para chegar até aqui, e podendo dar um conselho para quem está ouvindo, já que aprender com os erros é bom, mas aprender com os erros dos outros é mais barato, qual seria seu grande conselho? O que você teria feito de diferente se começasse hoje e que sirva de conselho para quem está ouvindo a gente? Eu falo muito isso, eu dou muito esse conselho aí para os pequenos empreendedores, é sempre o óbvio do testar pequeno. Porque o que acontece com os empreendedores, principalmente brasileiros, que vão com tudo, né? Aquele sangue no zóio. Ele começou a vender que seja um copo, que seja um óculos e tal. Aí a primeira venda foi legal, porque foram os amigos, os parentes, os familiares e tal. O cara já faz um master stock, já quer abrir uma loja, já contratou a Gisele Bündchen, já não sei o que gastou dinheiro. Cara, acontece isso em, sei lá, dá a impressão que em 90% da galera. E aí, segundo momento, acabou, porque a família não vai comprar de novo. E aí depende do que realmente não compra, porque, sei lá, imagina você compra tênis uma vez a cada 6 meses. 2 por ano eu compro. Imagina. Então, ou seja, aí o seu amigo foi lá, não, ele comprou o tênis, o outro... Aí no mês seguinte ele fez um master stock. Você só vai comprar daqui a 6 meses. Não, e se for bom de qualidade, eu vou comprar daqui a 1 ano, porque eu compro quando ele gasta. Não é que eu compro porque eu tenho necessidade de comprar. Exatamente. E aí ele começa a ficar gasto, eu compro. Se durasse para sempre, eu comprava um na vida. Na vida. Então, imagina que isso acontece com quase tudo que você pensa. Então, e aí, isso é um grande erro, parece ser óbvio, mas assim, muitos dos empreendedores, eles se empolgam com o primeiro tiro do que quer que seja, o lançamento, e aí gasta muito dinheiro. E aí ele não consegue, ele fica refém dos juros, né? Aí empréstimo, aí já era. Então, é quase que uma regra. Então, o conselho que eu dou é, gente, cautela, pequeno, testa pequeno, chama os amigos e vê quando que eles vão comprar de novo, já manda escrever. Quando que você vai comprar de novo o seu próximo tênis, né? E aí vai aos poucos. Não dá pra... Né? A gente tá num país que hostil, infelizmente. Muito bom, faz todo sentido. Yumi, obrigado. Adorei, valeu, hein? Obrigado, uma honra pra gente ter você Yumi. aqui no Talk Invest News. Obrigado pela aula aí, muito legal. Muito bom. Imagina, obrigado a você, gente. Até mais. E muito obrigado a você que acompanhou a gente até o finalzinho. Um grande abraço, até o próximo programa. Tchau. Até. Até.